Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa que tem como objetivo responder as suas perguntas sobre as coisas da nossa fé católica, ok? Você pode mandar sua pergunta pelo telefone 12 31 86 2600. Pode usar também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. E temos também aí outros caminhos, né? Pode usar, por exemplo, o facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. Vou repetir, facebook.com/pergunte e responderemos CN, ok? Por esses caminhos você pode mandar a sua pergunta. Mande a pergunta de maneira assim, bem elaborada, bem sintética, né? Sucinta, de modo que eu possa responder também depressa, porque são muitas perguntas, ok? Muito bem, vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós nessa hora, para que a gente possa fazer um programa de acordo com aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos aqui amigos e amigas de muita cidade. Baipendi, Minas Gerais. Aí, quem é de Baipendi? É a terra lá da Inhaxica. Eu estive lá, fui lá conhecer a casinha da Inhaxica. Belo Horizonte, Minas Gerais. Santiago, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, capital. Cubatão, São Paulo. Caçapava, São Paulo. Itajubá, Minas Gerais, a minha velha Itajubá, moramos lá há 10 anos. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Salinópolis, Minas Gerais e Alfenas, Minas Gerais. Tá aí. Sejam bem-vindos ao nosso programa, né? E vamos fazê-los juntos. Ok, quero começar aqui mostrando esse livro, esse lançamento do Márcio Mendes, um livro diferente do Márcio, Entre Perigos e Descobertas. É um livro todo ilustrado, né? Todo ilustrado, um livro diferente do Márcio, que ele aproveita assim um conto, né, e faz um trabalho em cima disso, né? Está escrito aqui: quem não gosta de uma bela aventura? Por essa razão que pessoas de todas as idades se emocionam ao assistir a um filme, etc, etc. Nesse livro, as proezas do mais bravo lutador da colina do Oneiro. Era um jovem corajoso, ousado, habilidoso, enfim, ele pega um personagem e trabalha esse personagem também, como esse personagem venceu as suas dificuldades, venceu os seus problemas, enfim, viveu bem, ok? Márcio Mendes é bem conhecido aqui de todos nós, né? Mais um lançamento aqui da editora Canção Nova. Muito bem, eu quero mostrar aqui rapidamente, bom, vocês estão vendo aqui muitos materiais de evangelização, livros, né? De muitos tipos, eu gosto de chamar a atenção especialmente para estas coleções que são de aprofundamento, né? Por exemplo, isso daqui é um curso de 25 horas sobre família, pegando desde namoro até viuvez, passando por todas as fases que a gente passa na família. Como eu vivi todas essas fases, do namoro à viuvez que eu estou hoje, então é um pouco daquilo que a igreja ensina, um pouco da nossa vida. História da igreja é a história da igreja. A igreja tem 2.000 anos, então são 20 séculos, dividido por 20 capítulos, mais ou menos 100 horas de gravação, e também tem os livros. História da Igreja Antiga, a História da Igreja da Idade Média, e agora eu estou terminando o terceiro volume, que é a História da Igreja na Idade Moderna e Contemporânea. Okay? É importante conhecer a história da igreja, é a nossa mãe. A gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Bom, aqui também eu tenho um curso bíblico, que é de 100 horas, explicando cada livro da Bíblia. Não é fácil entender a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Então, um curso bíblico ajuda a gente a ter um aprofundamento, né? E um curso também sobre o catecismo da igreja. São 40 horas, né, explicando toda a doutrina católica.
Aqui está toda a doutrina católica, sintetizada aqui. Só que para muita gente é difícil entender isso daqui. Então, eu fiz um resumo em 40 horas, pegando as 4 partes do catecismo. O credo, que é a parte dogmática, a parte sacramental, os sacramentos, a parte de moral, especialmente baseada nos 10 mandamentos, e a espiritualidade, a parte toda de oração. Muito bem, eu queria rapidamente falar desses livros aqui, essa pequena coleção que está crescendo, é uma coleção de livros muito ligadas a esse programa. Por quê? Porque nós temos aqui milhares de perguntas para responder. Evidentemente, é difícil cobrir tudo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou escrevendo livretos, focando naquelas perguntas mais que se repetem. Então, por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas, né, do tempo lá, né, do século X, XI, para libertar o Santo Sepulcro da Terra Santa? Você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc, aquela jovem francesa que morreu queimada, né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Qual a importância da oração? Quem é Deus? Né? Você sabe o que é ideologia de gênero? Né? Então, esses assuntos todos pendentes, como entender o Apocalipse? Não é fácil entender o Apocalipse, né? Depois, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? O pessoal pergunta com quem que Caim se casou? Não tinha mais ninguém, né? Como é que foram aquelas 10 pragas do Egito, etc. O que foi o dilúvio, né? Você conhece o caso Galileu Galilei? Enfim, eu estou trabalhando nessa coleção para ajudar a tirar as dúvidas também, ok? Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já chegaram para nós. Primeiro, chegaram ou por telefone ou pelo Facebook. Depois, as perguntas que chegaram por e-mail. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta, que é uma pessoa que não pediu para não ser identificada. Ela diz assim: eu tenho uma filha de 14 anos que acha normal as amigas serem gays. Como abordar o assunto sem me afastar dela? Sinto que ela não consegue entender muitas coisas. Bem, 14 anos. Hoje há uma cultura, infelizmente, né? A cultura é essa, dizer que é normal ser homossexual. Para a Igreja Católica não é normal. Para a Igreja Católica é um desvio religioso. Por quê? Porque Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Está lá no Gênesis, né? O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Então, a igreja nunca vai aceitar. Uma coisa é respeitar, a igreja respeita. Outra coisa é aceitar. A igreja nunca vai aceitar um casamento de pessoas do mesmo sexo, namoro de pessoas do mesmo sexo, noivado de pessoas do mesmo sexo. A igreja nunca vai aceitar. Por quê? Porque se a igreja aceitar, ela está traindo Deus, está traindo Jesus Cristo. Então, o que nós vamos dizer para os nossos filhos? Ensinar isso. Pega lá a primeira página da Bíblia. O Catecismo da Igreja, quando fala disso, no parágrafo 2357, o Catecismo dá uma boa explicação. Ele fala assim: não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. O pecado é a pessoa viver a prática homossexual. Ou seja, um rapaz namorar um rapaz, uma moça namorar uma moça. Isso está escrito aqui, que é pecado. Então, como pai, o que eu faria como mãe? Mostraria para o meu filho, olha aqui. A lei de Deus é essa. Você vai desafiar a lei de Deus? Você tem coragem de desafiar a lei de Deus? Existe alguém melhor do que Deus? Que nos ama mais do que Deus? Que é mais sábio, douto e santo do que Deus? Sabe, eu faria um apelo à consciência. Bom, se você tem coragem de viver aquilo que Deus não quer, assuma as responsabilidades. E uma coisa é certa: ninguém é feliz se não viver a lei de Deus. Ah, mas como é que faz? A pessoa tem a tendência homossexual. Como é que faz? Como é que faz? O Catecismo explica. Viva a castidade. Viva a castidade. A castidade é para todo mundo. O que é a castidade? Uma pessoa que é solteira não ter vida sexual com ninguém de nenhum jeito. Nem pornografia, nem masturbação, nem homossexualidade, nem nada. Se é casado, ter vida sexual só com o seu cônjuge. Ok? Então não pode adulterar,
Ou seja, a castidade é difícil para todo mundo, é difícil para o solteiro, é difícil para o casado e é difícil para quem tem a tendência homossexual. Então a igreja fala assim, você pode chegar à santidade, mesmo que você tenha a tendência homossexual, desde que você não viva a prática homossexual. E o catecismo fala muito bem, a igreja ama todas as pessoas, respeita a opção de cada um. Agora, a igreja, há 2000 anos, ensina isso, e ela não pode deixar de ensinar isso. Ninguém pode dizer que a igreja está sendo homofóbica porque ela ensina uma coisa que Jesus Cristo manda. Não é a igreja que escolheu ensinar isso, ela recebeu de Deus. Então, eu penso que nós temos que, diante dos jovens, e hoje em dia tem muitos casos desse tipo, porque, infelizmente, uma mídia que não é católica incentiva isso, né? A gente sabe disso, novelas, etc. Então, eu penso que os pais têm que falar com clareza para os seus filhos. Meus filhos, nós somos cristãos, somos católicos. A lei de Deus é essa, certo? Agora, se você não quer seguir, você arque com as consequências disso depois. Muito bem. Rafael, de Natal, no Rio Grande do Norte, via Facebook. Nossa Senhora é medianeira de graças ou medianeira de todas as graças. Veja bem, Rafaela, os grandes santos doutores da igreja, eles falavam de Nossa Senhora como mediadora de todas as graças. Eu escrevi um livro sobre a Virgem Maria, aqui, onde eu tenho um capítulo sobre isso, a mulher do Apocalipse. Aqui, por exemplo, olha, eu vou citar alguns santos que falam isso. Santos doutores da igreja. Você sabe que são doutores, só são 36, né? Por exemplo, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, Santo Agostinho, São Pedro Canígio, São Carlos Borromeu. Aqui tem uma série. Eles diziam assim, nenhuma graça desce do céu sem passar pela Virgem Maria. E eles explicam por quê. Eles explicam assim, ora, qual foi a grande graça que a terra recebeu do céu? Que os homens receberam de Deus? A grande graça foi Jesus Cristo. E ele veio através de quem? De Maria. Não foi? Ela gerou Jesus, feito homem, o verbo encarnado. Então os santos doutores dizem assim, olha, se Deus abriu essa avenida de graças, que é Maria, para vir ao mundo, você acha que as outras graças viriam por outros caminhos? Vem tudo por Maria. Santos doutores da igreja. Então, eu creio piamente. Ah, mas eu peço uma graça para um santo e eu consigo a graça. É Maria que traz? É Maria que traz. O santo consegue. Isso um papa da igreja explicou, né? O santo consegue a graça que você pediu, pelos méritos dele, da sua vida na terra, pela sua intercessão, mas quem distribui o caminho da graça é Maria. Olha, é muito bem fundamentado isso daqui. Olha, eu coloco aqui pelo menos a citação de uns 8 santos doutores que confirmam isso. É impressionante. Então, o que eu posso dizer é isso. Ana, via Facebook. Dia 1º de novembro é dia santo de guarda? Não é. Dia 1º de novembro é dia de todos os santos. Agora, o que a igreja fez no Brasil? Passou a celebração para o domingo. Aí, domingo é dia santo de guarda, por ser domingo. Para a gente poder celebrar melhor todos os santos, então, aqui na Igreja do Brasil, o Vaticano autorizou a festa a ser celebrada, né? Agora, mesmo nos outros países, onde a festa é celebrada dia 1º, né? Não é dia santo, mas evidentemente é um dia que quem puder ir à missa, tá? Porque é dia de todos os santos, né? Ok. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Eu e minha namorada somos de caminhada na igreja e temos desejo de um namoro casto. No entanto, eu precisamente, é o rapaz falando, sou muito fraco e acabamos caindo no pecado várias vezes. O que devemos fazer? Olha, essa pergunta acontece, eu recebo essa pergunta aqui a toda hora. A carne é fraca. Os jovens namoram. O sexo na vida do jovem é algo muito forte. Então, o que fazer? Né? Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, o brilho da castidade. O brilho da castidade, a beleza da castidade. É uma luta para os jovens viver isso. Como é que tem que viver isso? Esse livro aborda aí muitas coisas. Mas, em primeiro lugar, aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito é forte,
mas a carne é uma miséria. A carne é fraca. A carne quer dizer a natureza humana é fraca. Então tem que vigiar e tem que orar. Se vocês não querem cair no pecado, né, da vida sexual antes do casamento, tem que vigiar. Ou seja, não pode ficar sozinho em qualquer lugar, em qualquer situação, porque a carne é fraca. Eu recebo perguntas assim: olha, eu e meu namorado, a gente pode dormir na mesma cama, mas sem fazer nada? Eu digo: ai, meu Deus do céu, você vai botar fogo e palha um do lado do outro, não quer que queime? Só se o fogo estiver apagado, ou a palha estiver molhada. Mas se a palha estiver seca, que o fogo estiver, vai pegar. Quer dizer, isso aí, veja bem, a igreja fala assim: olha, você se expor a uma situação de pecado sem necessidade já é pecado. Entendeu? Você sabe que aquilo ali pode te levar ao pecado. Você não precisa fazer aquilo e você faz, correndo o risco de pecar, você já está pecando. Entendeu? É que nem um jovem: eu vou olhar aqui o computador um pouquinho, umas cenas pornográficas aqui, tal, não tem perigo, daqui a pouco ele está se masturbando. Por quê? Porque abriu a porta para o pecado. Então, o vigiai, Jesus manda vigiai. Segundo, orai. Então, viver uma vida de sacramento, uma vida de oração, rezar seu texto todo dia, se você puder, ok? Vigiar e orar, 2 palavrinhas, resume, né, a vida na castidade. Os santos diziam o seguinte: sem a ajuda de Nossa Senhora, sem a ajuda da Eucaristia, é muito difícil um jovem viver a castidade. E é mesmo, né? A carne é fraca, né? Então, a receita é essa. Muito bem, outra pergunta, Fernanda Vieira, via Facebook. O Facebook é que está pegando mais aqui. O livro Operação Cavalo de Troia é católico? É possível o autor ter voltado na época de Jesus Cristo para escrevê-lo? É claro que não é. Essa coleção Cavalo de Troia, são vários livros, é uma fantasia. O autor simulou, né, alguém que voltou lá no tempo de Cristo, no ano 30 mais ou menos, e narrou tudo como era, pura fantasia. A igreja não endossa nada do que está ali. É um livro de ficção científica que envolveram Jesus Cristo, porque Jesus Cristo dá ibope, né? Então, falar de Jesus Cristo, às vezes, até para ganhar dinheiro, né, às vezes dá. Não é católico, não tem nenhuma veracidade católica. Ana Paula de Londrina, no Paraná. O que dizer das cruzadas católicas? Olha aí, eu escrevi um livrinho sobre as cruzadas. Um desses aqui. O que dizer das cruzadas católicas que massacraram judeus? Por que o Papa não interferiu contra o Holocausto? Bom, o Holocausto foi dos nazistas, né, contra os judeus. Por que Jerusalém deve ser internacional se a terra prometida aos judeus? É uma porção de perguntas junto. Vamos por parte. O que dizer das cruzadas católicas? As cruzadas não foram contra os judeus. As cruzadas foram contra os turcos otomanos, que no ano de 1090 estavam destruindo o Santo Sepulcro e todos os lugares sagrados da Terra Santa. Por quê? Porque eles dominaram a Terra Santa. A Europa católica se revoltou. Então, a Europa cristã montou um exército cristão para libertar a Terra Santa, e libertou. Né? Claro que no contexto daquela época não havia diplomacia, as coisas se resolviam, eram no confronto, na guerra. Ok? Então, agora, tem um livrinho aqui que você pode, então, ver com mais profundidade, porque, sabe, foram 8 cruzadas. Agora, veja que coisa interessante, né? É esse livrinho aqui. Olha que coisa interessante. A segunda cruzada, quem encabeçou? A primeira cruzada, quem encabeçou foi o Papa, né? Papa Urbano II, lá pelo ano 1095. A segunda cruzada, quem encabeçou foi São Bernardo de Claraval, doutor da igreja. A 7ª e 8ª cruzadas foram idealizadas pelo rei São Luís IX da França, rei santo, e que morreu, inclusive, na 8ª cruzada na Argélia. Então, veja que era movimento de santos envolvidos aí. No contexto da época, era algo normal. Claro que hoje jamais existiria uma coisa dessa.
Porque o Papa não interferiu contra o Holocausto? Interferiu sim. O Papa Pio XII salvou mais de 700 mil judeus em Roma. O Papa Pio XII mandou que, quando Hitler começou a fazer a perseguição dos judeus em Roma e na Itália, o Papa Pio XII mandou que todos os mosteiros da Europa escondessem os judeus, para que não caísse nas mãos de Hitler. Com isso, os historiadores dizem que mais de 700 mil foram salvos do Holocausto. Por que Jerusalém deve ser internacional se é terra prometida aos judeus? É terra prometida aos judeus, só que tem uma coisa, né? Os judeus saíram dali, porque houve a chamada diáspora, no ano 70, né? O general Tito, do Império Romano, invadiu a Terra Santa, aniquilou os judeus, eles foram todos embora. Os palestinos chegaram. Os palestinos ficaram ali mais de 1000 anos. Então, o que acontece? É preciso entender aqui qual é o problema lá da Terra Santa. Deus entregou para os judeus, exatamente, está na Bíblia, está na Escritura Sagrada, Deus deu para Abraão. Só que os judeus foram expulsos, muito tempo. E aí os palestinos vieram e ficaram ali. Aí os palestinos dizem assim, tá bom, Deus deu essa terra para vocês, para Abraão, sim. Mas tem uma coisa, nós também somos filhos de Abraão, descendente de Ismael, né? Os judeus são de Isaac. E aí eles disseram, vocês foram embora, nós ficamos aqui, nós temos direito de uso capião. Porque nós já temos aqui mais de 1000 anos. É mais do que capião, é campeão. Então fica essa briga, os dois acham que têm direito. E o direito não vai resolver essa questão. Por quê? Porque os dois têm direito. Então qual é o único jeito? É fazer com que a Terra Santa seja ocupada por ambos os povos de maneira pacífica, dentro de um acordo. Só que para chegar nisso está muito difícil, porque ninguém cede. Então, esse é o problema. Muito bem. Solange Barreto, o que Jesus quis dizer em Mateus 16, 28, quando ele disse o seguinte, em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Veja como é difícil interpretar a Bíblia. Jesus está falando aqui, Mateus 16, ele está falando da segunda vinda dele. Mas ele fala assim, mas eu digo a vocês que muitos desses que estão aqui não vão experimentar a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar, e todo mundo morreu. Não tem ninguém no tempo de Cristo que está vivo. Como é que ele disse, então, que muitos desses que estão aqui não verão a morte? Jesus não quis dizer que as pessoas não iam morrer antes de ver o reino acontecer. Ou seja, olha aqui, né? Antes do Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Então, os exegetas, os intérpretes da Bíblia, né, interpretam que quis dizer que ali as pessoas não iam morrer antes dele voltar. Quis dizer o seguinte, o reino de Deus vai se implantar. E ele veio inaugurar o reino de Deus. Hoje, no mistério da vida pública de Jesus, o terceiro mistério é a inauguração do reino de Deus. Então, muita gente, antes de morrer, vai ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus já está dentro de nós. Quando nós temos as inspirações de Deus, Deus que fala na nossa consciência, Deus que fala no nosso coração, Deus que fala... É o reino de Deus presente em nós. Então, a interpretação da Bíblia não pode ser literal ao pé da letra, assim, senão sai tudo errado. Por isso que eu escrevi esse livrinho, Como Entender o Antigo Testamento. E agora eu quero escrever Como Entender passagem difícil do Novo Testamento, como essa aqui. Mas não sou eu que vou explicar, não. Eu vou lá no manual dos teólogos, vocês entendem? Eu não sei dar uma explicação. Eu vou no manual, eu tenho 2 manuais, um da Escola de Navarra, na Espanha, que é excelente, do Opus Dei, e outra, 3 coleções de livros aqui, que é da editora Loyola, que chama-se Comentários Bíblicos. Então eu vou lá nesses caras que entendem e coloco nos livrinhos. Eu sou físico, matemático, eu não sou teólogo e doutor em história da igreja, não, eu sou, entende? Mas o que eu faço é fazer uma monografia. Solange Barreto via Facebook. Não, essa aqui, a resposta dela já foi. Josemire Cristiane, de João Pessoa, na Paraíba.
Eu e minha esposa ficamos um pouco confusos quando o padre de minha paróquia comenta o evangelho da multiplicação dos pães, que Jesus, e ele diz que Jesus não fez um milagre, sim, cada pessoa que estava ali partilhou um pouco do que tinha. É verdade que não houve milagre? Olha, o parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja fala do milagre da multiplicação dos pães. Está aqui, é só conferir. Parágrafo 1335. Não sei se o câmera consegue mostrar aqui. Consegue, câmera? Ó, 1300 e... eu gosto de mostrar isso, porque nada como a gente mostrar o que a igreja fala, né? 1335. Olha aqui, dá para dar um close aqui? Ó, ele fala assim, o milagre da multiplicação dos pães. Porque, e o catecismo fala uma coisa bonita. Esse milagre que Jesus fez de multiplicar os pães é uma prefiguração da Eucaristia, diz o catecismo. O que acontece na Eucaristia? O padre consagra o mesmo Jesus, mas ele está ali em 200, 300, 5.000 hóstias, não é? É o milagre da multiplicação do corpo, mas é o mesmo corpo de Cristo. Então, não se pode negar o milagre da multiplicação dos pães de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque é um dos milagres que mais mostra a divindade de Jesus. Onde é que está uma das características da divindade? É Deus criar as coisas do nada. Você, para fazer um bolo, você precisa de trigo, água, manteiga, não sei o que mais, não é isso? Deus não. Deus diz, faça-se. E a coisa acontece. Então, não se pode negar, sob pena da gente estar escondendo a divindade de Cristo. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, já está na hora. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte do programa. Espere aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa e eu queria aqui deixar 2 recados. O primeiro deles é o seguinte, já estamos aí às vésperas do grande acampamento do final do ano da Canção Nova, de 2 a 4 de dezembro, que é o Hosana Brasil. Hosana Brasil é um acampamento em que a Canção Nova celebra todas as vitórias do ano e nós todos juntos damos graças a Deus por todas as graças e bênçãos que recebemos de Deus, ok? Então você está convidado. O tema desse ano vai ser A Vós, Louvor, Honra e Glória Eternamente, que é lá do livro de Daniel 3,52. Né? E nesse ano vamos ter também aí a grande celebração dos 80 anos do padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. As coisas vão se completar, ok? Toda a comunidade Canção Nova participa desse evento, tá? Então você já está convidado, 2 a 4 de dezembro. Outra coisa que eu quero dizer, Canção Nova está num momento muito importante. Eu não sei se todos entendem isso. O governo do mundo inteiro determinou que as televisões passem do sistema analógico, que é um sistema de tecnologia antiga, para o sistema digital. Você sabe o que é digital? Você pega aí o micro-ondas, você só aperta agora a teclinha, o celular, só a teclinha, não tem mais botão para virar, era o analógico. Agora é digital, dígitos que aparecem. Ok? Só que a Canção Nova tem que trocar tudo. Vocês que estão aqui estão vendo essas câmeras são caríssimas, tem que trocar tudo. Tem que trocar as torres que mandam o sinal para o satélite e para a sua casa. Isto custa uma nota. E a Canção Nova não tem outra fonte de renda a não ser o quê? As doações dos sócios contribuintes e essas vendas de produtos, livros, imagens, camisetas, CDs, que são produtos de evangelização. Então, a Canção Nova precisa, né, de um suporte financeiro agora, porque tem limite, tem data para sair do ar quem não entrar no sistema digital. A Canção Nova já digitalizou, me parece que mais de 100 cidades, mas o Brasil tem 6.000 cidades. É uma maratona que tem que ser cumprida, ok? Muito bem, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, com a graça de Deus. Bom, antes de responder as perguntas aqui que chegaram por e-mail, quero mostrar rapidamente alguns livros, né? O que não falta aqui na Canção Nova são livros para a sua formação. Vocês estão vendo aí
né? Abundância de todos os assuntos que você acha, Maria, você acha Eucaristia, Bíblia, você acha livro sobre tudo, né? Quero mostrar aqui alguns, por exemplo, os anjos. Isso aqui é esse livro que eu escrevi sobre os anjos, baseado nos santos doutores da igreja, baseado na doutrina católica, nos documentos da igreja. Quem são os anjos? Ok? Um outro livro, né? Problemas do namoro. Teve um dia que, aqui na Canção Nova, no Dia dos Namorados, o portal da Canção Nova colocou: o que você quer saber sobre namoro? Aí chegaram 780 perguntas. Aí o pessoal mandou para eu responder. Eu falei, legal, né? Vocês perguntam e eu vou responder. Não tem jeito. Então, na época, minha esposa era viva. Eu digo, se você conseguir separar por assunto, eu sou capaz de escrever um livro respondendo. Aí nasceu esse livro. Olha, gente, o que tem problema de namoro, vocês não imaginam, viu? É problema de idade, é problema de traição, é problema de religião, é problema de família, é problema de dinheiro. Olha, impressionante. Mas nasceu o livro aí, né? Completa esse aqui é sobre namoro, esse aqui problemas do namoro, né? Muito bem, esse daqui para entender e celebrar a liturgia. Quanta gente hoje ajuda na liturgia, tem 1000 perguntas aqui sobre liturgia, o que pode, o que não pode. Aqui eu explico o que a igreja nos ensina sobre liturgia. Dogmas da Fé é um livro sobre toda a doutrina católica, praticamente é uma síntese de tudo aquilo que é dogma, ou seja, aquilo que não muda na igreja, não muda. Dogma, a palavra dogma vem do grego, quer dizer verdade, não muda, ok? Muito bem, e tem muito mais coisa aí que vocês podem ver. Eu queria também dizer o seguinte, a minha preocupação é formação. Eu estou na Canção Nova desde que ela nasceu, com a Espada de Jonas há 46 anos, né? A minha preocupação, é porque também da minha formação científica, intelectual, de professor universitário, é fazer o povo aprofundar na doutrina católica. Por quê? Vocês pensam assim, você tem uma árvore, a árvore cresce para cima, mas ela cresce para baixo também. Só que a gente não vê. Se a árvore não crescer para baixo, ela morre. Ou o vento derruba, porque ela não tem raiz, ou ela não consegue tirar os nutrientes do solo. Quanto mais você crescer na vida da igreja, na vida espiritual, para cima, mais você tem que crescer para baixo. É formação. É formação. Por isso que Paulo VI dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A pessoa que, né, não se aprofunda, não estuda, não reza, né, fica medíocre, fica aquele cristão fraco, que não dá fruto. Então, juntando com esses livros, essas coisas, esse programa, Escola da Fé, que é quinta-feira, eu comecei no meu site Cleofas, uma Escola da Fé online, ou seja, todo dia você assistia uma aula de doutrina, mas sequencial. É como aqui, os dogmas, começa lá, é como se fosse um curso de teologia à distância. Comecei lá com Deus, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado, tá? Aí vamos embora, Mariologia, Cristologia, Pneumatologia, Escatologia, toda a doutrina católica. Sabe Deus quantos anos vai isso? Todo dia, mais ou menos meia hora, né? Então, quem quiser acompanhar isso, entra lá no site cleofas.com.br, tem lá uma caixinha escrita assim, Escola da Fé Online. Clica ali que você vai ter todas as informações ali. Muito bem, solta as perguntas aí para nós, por favor. Heloísa Morato, de Pitangui, em Minas Gerais. Podemos participar da Santa Missa dentro da Capela do Santíssimo? Heloísa, a Capela do Santíssimo é para adoração do Santíssimo. Há algumas capelas do Santíssimo que dá para você enxergar o altar onde o padre está celebrando. Eu acho que não tem problema você ficar ali. Agora, não fique fazendo adoração, prestando atenção na missa. Por exemplo, na Catedral de Lorena, tem a Capela do Santíssimo, e da capela você enxerga o altar mor. Então, quantas vezes eu assisti missa ali, na Capela do Santíssimo, mas eu não fazia adoração nessa hora, não. Porque a hora da missa é a hora da missa, deixa a adoração para depois. Ivair Antônio, de Belo Horizonte, a purificação das mãos do ministro extraordinário da Sagrada Família, antes da distribuição, é necessário, é litúrgico? Não. Não é necessário, o ministro ele não precisa fazer a purificação das mãos como o padre faz. O padre faz por quê? Porque o padre é o celebrante.
É um ato litúrgico. O ministro, ele deve lavar as mãos na sacristia. É isso que diz a documentação da igreja. Ele deve lavar as mãos na sacristia, porque ele não vai fazer um ato litúrgico lavando as mãos. E ninguém vai lavar a mão ali num pouquinho de água, né? Se você está com a mão suja, você vai ter que usar com sabonete mesmo, lá, tá certo? O padre, sim, o padre faz um ato litúrgico, porque ele pede perdão a Deus pelos seus pecados, para ele poder celebrar dignamente os santos mistérios. Aí é um ato litúrgico. Marcele, qual é a armadura do cristão que fala São Paulo na carta aos Efésios 6,10? É muito bonito isso. Vamos olhar aqui na Bíblia, Efésios 6,10, São Paulo diz assim, Efésios, está aqui, Efésios 6,10, está aqui. São Paulo diz assim, olha, na verdade, São Paulo vai falando, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Qual é essa armadura de Deus? Aí um pouquinho para frente, São Paulo fala assim, ó, ficai, pois, de prontidão. Primeira coisa, ó, prontidão. É o sentinela, ele não dorme. Por quê? Porque não sabe a hora que o ladrão vai chegar, a hora que o bandido vai chegar. Então ele fica de prontidão. Vigiai. Tendo a verdade como cinturão. Por que os antigos usavam um cinturão? Porque antigamente a briga era na espada, né? Isso aqui, ó, tem que ser muito bem protegido. Tá? Então, São Paulo diz que a verdade é o nosso cinturão da fé. A verdade do Evangelho, da Bíblia, do Catecismo, a verdade de Deus. São Paulo fala, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, né? E depois ele fala, 1 Timóteo 3,15, ele fala assim, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, a verdade é o cinturão que protege da espada do inimigo. O inimigo vem com a espada do quê? Da mentira. Tem dois príncipes nesse mundo. O príncipe da mentira e o príncipe da verdade. O Espírito Santo, Jesus chamou de o Espírito da verdade. O demônio, ele chamou de o Espírito da mentira. O pai da mentira. Então, a verdade nos protege contra a mentira do mal. Depois ele coloca aqui, a justiça como couraça. É outra coisa importante, né? Os soldados da Idade Média usavam uma couraça de ferro. Por quê? Por causa da espada. Então ele fala que é a justiça. O que é a justiça? Justiça é a retidão, é a santidade, dar a cada um o que é seu, ser honesto, ter caráter. Uma palavra que nós precisamos resgatar hoje. Caráter. Né? Os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Então, São Paulo diz que a bota do soldado, né, o coturno, é o zelo em pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Viver a lei de Deus. Então, vamos resumir. Ele coloca, né, primeiro, a prontidão. Segundo, a verdade. Terceiro, ele coloca a justiça. Quarto, o anúncio do Evangelho. Aí ele fala, né, também ele coloca isso também, empunhai o escudo da fé. Não, o escudo para o guerreiro era tudo também, ele defendia das flechas. A fé, São João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Então, a fé. Depois ele diz, com o qual podeis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, gente, é uma armadura mesmo do cristão. Né? São Paulo compara aquele guerreiro do tempo dele na vida espiritual. Acho bonito, a espada do Espírito, né? A palavra de Deus. Então, é isso aí que dá proteção contra o quê? O nosso inimigo, não inimigo material, um outro soldado, mas inimigo espiritual. Que perturba a vida da gente, perturba a nossa imaginação, né? Perturba tudo, né? Leva para o pecado, tenta, etc. Alberto Medeiros de Natal, qual o significado da palavra Hosana? Hosana, no hebraico, quer dizer salva-nos.
Hosana, né? Salva-nos, Senhor. A tradução literal seria essa, salva-nos. Mas ficou também com um caráter assim, meio de louvor, né? Hosana, o filho de Davi, bendito. Ficou com essa característica também. Vamos lá. Severino Ramos, de Natal. Na hora da comunhão, é certo o padre dar aos fiéis só a hóstia sem o vinho? É certo, Severino. Por quê? Porque é o seguinte, primeira coisa que nós temos que entender, se você comunga a hóstia ou comunga só o vinho, você comungou perfeitamente corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se você tomar uma gotinha de vinho, a igreja no Concílio de Trento, ali está o corpo, sangue, alma e divindade. Tanto é que as pessoas que são celíacas, é a pessoa que não pode ir com glúten, que tem alergia, né? Então o trigo tem glúten, então ela não pode receber a hóstia, porque pode dar uma alergia até sufocante. Então o que ela pede? Pede, comunga só o vinho, pode deixar ela tomar um pouquinho do vinho, é o celíaco. Comungou perfeitamente, corpo, sangue, alma e divindade. Quem comunga só a hóstia também. Claro que hoje tem muitas igrejas já que estão ministrando a Eucaristia, a hóstia molhada no vinho consagrado e na boca da pessoa. E aí é preciso dizer o seguinte, a norma litúrgica baixada pelo Papa João Paulo II é esta: o ministro, ele pega a hóstia, ele molha no vinho e ele põe na boca da pessoa. Não é a pessoa que pega a hóstia, molha no vinho e põe. É o ministro. Por quê? A liturgia ela tem um fundo de doutrina muito importante. É o Cristo que na Santa Ceia diz para os discípulos, tomai e comei. O ministro ali, ele representa Jesus Cristo. Seja o padre, seja os ministros extraordinários. Eles fazem o papel do Cristo. Então não é a pessoa que pega lá na âmbula. Não. É o ministro. Olha e põe na boca da pessoa. Isso é um ato litúrgico. É só ler. Eu mostrei esse livro aqui, não é? Cadê ele? Eu mostrei esse livro aqui sobre liturgia. Aqui tem a Redemptione Sacramento. A Redemptione Sacramento é um documento litúrgico do Papa João Paulo II, que ele explica detalhadamente como é que tem que celebrar a missa. Não pode cada um querer fazer o que quer, não. A missa é o ato mais solene da nossa fé. É o ato, por isso que existe no Vaticano a Sagrada Congregação que cuida dos sacramentos, né? Da disciplina dos sacramentos. Porque, senão, cada um começa a fazer o que quer, aí daqui a pouco ele não sabe mais o que vale. Não, tudo certinho. Ok? Agora, outra coisa para concluir, por que não se dá sempre a comunhão em duas espécies? Porque não é fácil. Não é? Por exemplo, se você vai usar vinho, sobrou muito vinho, você não pode guardar o vinho, porque o vinho azeda. E se azedou, é profanação do sangue de Cristo. Assim, você não pode guardar uma hóstia muito tempo, você tem que renovar. Porque deixar uma hóstia estragar é profanação da Eucaristia. Outra coisa, se uma hóstia cai no chão, é fácil você pegar. Se pinga o vinho, o sangue de Cristo no chão, ai, ai, ai. Você não consegue tirar direito. Ok? Então a igreja só autoriza a comunhão em duas espécies, onde tem segurança. Aí o bispo vai dizer, olha, por exemplo, aqui na Canção Nova, tem uma missa aqui, 50 mil pessoas. Como é que você vai dar comunhão em duas espécies para todo mundo? É muito complicado e muito arriscado de haver derramamento. E quanto de vinho que você vai consagrar? 1 litro, 2 litros? E o que sobrar, como é que faz? Não pode guardar. Bom, são essas dificuldades. Caroline, de Avaí, no Paraná, qual era o significado da festa da Páscoa antes da morte de Jesus? Ô Carolina, a festa da Páscoa é aquela passagem do povo judeu, está lá no livro do Êxodo, que saiu do Egito e veio para a terra prometida, atravessando todo o deserto do Sinai, atravessar lá o Mar Vermelho. Então, essa passagem milagrosa do Mar Vermelho, que para nós hoje é algo assim, que tem um significado de preparação para a Páscoa de Cristo, não é? Esse era a Páscoa que os judeus celebravam. Então, todo dia 14 de Nissan, do calendário judaico,
Eles imolavam um cordeirinho, né? Que é o símbolo pascal de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho pascal, cujo sangue, né, passaram nos umbrais da porta no Egito para que o anjo exterminador não matasse nenhum primogênito dos judeus. Era tudo um simbolismo já de Jesus Cristo. Então, era isso que ele celebrava, a vitória de saírem da opressão do faraó do Egito para a liberdade da Terra Santa. Para nós, o que é? É o Cristo que nos liberta da morte, pela sua morte, a morte do Cordeiro. Por isso o Cordeirinho era imolado lá. É o Cristo que nos liberta da morte, do pecado, para uma vida em Deus, a liberdade dos filhos de Deus. Luiz Augusto Pereira, por que os católicos acreditam na ressurreição da carne? Porque Jesus ensinou. Se Jesus Cristo disse que a carne para nada se aproveita, e o apóstolo Paulo nos revela um grande mistério de que carne e sangue não é do reino de Deus. Está vendo? Está vendo uma interpretação aqui confusa que Luiz Augusto está fazendo? Quando a Bíblia fala de carne, não está falando dessa carne aqui, não. Está falando de pessoa humana, natureza humana. O que Jesus diz? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Qual é a carne que é fraca? É a natureza humana. Não é essa carne, entendeu? Então, sabe, a ressurreição da carne vai ser o quê? Vai ser a ressurreição, sim, do nosso corpo. Mas foi o Cristo que ensinou. Por que a igreja acredita? Porque o Cristo, não é? Ele falou da ressurreição. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu o ressuscitarei no último dia. É a nossa grande esperança. Quer dizer, então a igreja ensina porque o Cristo ensinou. É o eixo da nossa fé. Pode passar. Mateus, após a oração do Pai Nosso, na celebração eucarística, podemos dizer amém? Ô Mateus, a igreja ensina que o amém deve ser dito no final da oração eucarística. Por quê? Porque o amém significa o seguinte: assim seja, concordo. Só que o Pai Nosso, ele está inserido na oração eucarística. Então, como no final da oração eucarística se diz o amém, então não precisa dizer depois do Pai Nosso, deixa para dizer no final da oração eucarística. Essa é a explicação da liturgia. Francisca Ribeiro, de Manaus, qual a sua opinião sobre a notícia do Papa colocar uma imagem de Lutero dentro do Vaticano, já que Lutero foi excomungado da igreja? Bom, vamos devagar com esse negócio aqui. Primeiro que o Papa não colocou imagem de Lutero dentro do Vaticano. Os luteranos foram visitar o Papa e trouxeram um busto do Lutero. Não é uma imagem, não é uma imagem que a gente venera. Não, é um busto, assim como, por exemplo, um busto de Tiradentes, um busto de Pedro Álvares Cabral. Não foi colocado. Agora, o Papa, todos os papas, desde o Concílio Vaticano II, pregam o quê? O ecumenismo. Vamos conversar, vamos unir os cristãos, vamos unir primeiro aquilo que é comum para nós e o que nos divide. Agora, isso não quer dizer que o Papa está aprovando, querendo prestar um culto a Lutero, ou querendo beatificar Lutero, ou querer aceitar os erros da doutrina luterana. Nada disso. É o aspecto do ecumenismo. Vamos conversar. Somos diferentes, mas somos amigos. E aí o Papa foi lá na Suécia. Por quê? Porque o ano que vem, vocês sabem que no dia 31 de outubro de 1517, foi que o Lutero publicou as teses, 95 teses dele contra a Igreja Católica. Então, o ano que vem, 31 de outubro do ano que vem, completam 500 anos. Então, os luteranos estão celebrando os 500 anos. Então, começaram agora, nesse ano, e vai até o ano que vem. Bom, convidaram o Papa para ir lá, o Papa foi. Muita gente andou dizendo na internet, nossa senhora, o Papa, pelo amor de Deus, foi lá o Lutero herege, excomungado pela igreja. O Papa não foi lá para bater palma para Lutero. O Papa foi buscar o ecumenismo.
Agora, outra coisa que eu gostaria de explicar aqui, bem explicado. O grupo luterano é o grupo protestante mais tradicional que tem. Não é como os protestantes aqui no Brasil, não. Esse monte de igrejas, igrejinhas que a gente vê, não. Os luteranos, primeiro, eles não atacam o Papa. Não tem essas bobagens de chamar que o Papa é besta do Apocalipse, que a comunhão é o biscoito da morte, que a gente vê aí em folha. Nada disso. Os luteranos, eles têm linha. Não atacam a igreja. As igrejas dele têm até imagens. Isso eu vi quando eu estive em Copenhague. Eu vi igrejas protestantes que têm imagens. Quer dizer, então, é muito diferente desse protestantismo agressivo que a gente vê, às vezes, aqui no Brasil. Entende? Basta ver as pessoas que conversaram com o Papa, a gente, né, tudo arrumado, a gente não tem ataque, não tem ofensa. Né? Os pontos que são discordantes são discutidos pelos teólogos. A igreja assinou um acordo sobre a justificação, que foi o ponto mais difícil da reforma de Lutero. Como é que Cristo nos justifica? Né? Lutero entendia de um jeito, a igreja entendeu do outro, agora houve já um acordo. Quer dizer, então, é a luta do ecumenismo para chegar naquilo que Jesus disse: haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Eu sei que muita gente ficou meio escandalizada. Eu vi na internet gente batendo no Papa aí. Gente, a gente não pode bater no Papa. O Papa é o nosso pai espiritual. Né? A gente pode até não concordar, não sei, alguma coisa, mas é preciso primeiro entender profundamente a intenção do Papa. Né? Não foi uma intenção assim de querer dizer, não, Lutero estava certo. Nada disso. A igreja continua com todos os seus dogmas intocáveis. Não muda nada. Ok? Muito bem, já levantou a plaquinha aí para eu encerrar o programa. Já está na hora. Muito obrigado a vocês que vieram aqui participar. Venham sempre, não precisa marcar hora, nem telefonar, só chegar aqui, entrar aqui no Estúdio Santa Clara e participar. Amanhã temos a Escola da Fé, às 8h40 da noite. Estou tratando dos mandamentos, estamos já no 5º, 6º mandamento. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!